Vamos falar agora sobre um conceito muito importante que é o conceito de índices. O conceito de índice de uma base de dados é semelhante ao conceito de índice de um livro, que nos permite acessar um conteúdo específico sem a necessidade de percorrer todas as páginas do livro. Em base de dados, então, um índice é uma estrutura que permite acessar rapidamente os registros de uma tabela, melhorando a velocidade das operações e permitindo pesquisar dados sem ter que percorrer a tabela inteira sequencialmente. Suponhamos, por exemplo, a tabela Customer. Se quisermos buscar o registro correspondente ao nome Christopher, devemos percorrer cada linha até encontrá-lo. Por outro lado, se tivermos um índice definido por Customer Name, podemos acessar diretamente o registro sem precisar percorrer a tabela inteira sequencialmente. Agora que já conhecemos o conceito de índice, vejamos quais índices GeneXus cria automaticamente e como o desenvolvedor pode criar seus próprios índices conforme sejam necessários. GeneXus cria automaticamente índices que não apenas permitem acessar de forma eficiente as tabelas, mas também realizar com eficiência os controles de integridade referencial. Então, observemos a estrutura da transação Attraction. Vemos que Attraction ID é a chave primária e que Country ID e Category ID são chaves estrangeiras. Observemos também que na janela KB Explorer, abaixo da própria transação, vemos a tabela associada. A abrimos, vemos sua estrutura e vemos também esta guia Indexes, que mostra os índices que GeneXus já criou automaticamente. Observemos então que todos esses índices têm um nome, o atributo pelo qual esse índice é definido e a ordem que, embora possa ser crescente ou decrescente, por padrão é crescente. Vemos então o índice primário. Este índice, de nome eAttraction, sobre a chave primária Attraction ID, é utilizado para controlar a unicidade do registro, ou seja, que não existam duas atrações turísticas com o mesmo identificador. Mas também controla, por exemplo, que ao criar uma excursão para a referida atração, o valor de Attraction ID, indicado na excursão, exista previamente como chave primária na tabela Attraction. GeneXus define automaticamente todos os índices primários para os atributos identificadores das transações. Em seguida, vemos os índices estrangeiros eAttraction 1 e eAttraction 2, sobre as chaves estrangeiras Category ID e Country ID, respectivamente. Estes índices estrangeiros também são criados automaticamente pelo GeneXus e são utilizados para realizar com eficiência os controles de integridade referencial. Se, por exemplo, é desejado excluir a categoria com o identificador 2, este índice controla que não existam registros relacionados em Attraction com o valor Category ID igual a 2. Bem, estes são então os índices que GeneXus criou automaticamente sobre a tabela Attraction. Ok, vamos pensar sobre o seguinte agora. O que acontece se precisarmos fazer uma lista de atrações turísticas ordenada alfabeticamente? Seria muito conveniente ter um índice pelo nome das atrações. Então, vamos definir um índice de usuário pelo atributo Attraction Name. Os índices de usuário são, então, índices definidos pelo desenvolvedor para realizar diferentes pesquisas de forma eficiente. Podemos nos perguntar, por que GeneXus também não cria automaticamente esses índices? Simplesmente porque não são necessários para realizar controles de integridade referencial. Lembremos que é possível ordenar uma tabela por qualquer atributo ou conjunto de atributos, quando necessário. Bem, agora que já sabemos do que se trata um índice de usuário, vamos criar um pelo nome das atrações turísticas. Nos posicionamos sobre o nó Attraction Indexes, damos Enter e a primeira coisa que precisamos fazer é indicar um nome para o novo índice. Para continuar com a nomenclatura usada por GeneXus, vamos colocar. Devemos agora indicar se este índice aceita duplicados ou não, ou seja, se é um índice único, unique. O que isto significa? Um índice aceitará duplicados quando seus valores puderem ser repetidos. Considere, por exemplo, o nome das pessoas que podem ser repetidos.
Se precisarmos então de um índice para definir uma ordem alfabética pelo nome das pessoas, este índice deve aceitar valores duplicados, simplesmente porque os nomes das pessoas podem ser repetidos. Se, ao contrário, indicamos que o índice é unique, estaremos definindo que o valor deste atributo ou conjunto de atributos pelo qual se está definindo o índice não pode assumir um valor repetido. E GNexus se encarregará de controlar a unicidade de seu valor automaticamente. Neste caso, diremos então que o atributo ou o conjunto de atributos pelo qual se está definindo o índice é uma chave candidata, pois GNexus controlará sua unicidade, assim como faz com a chave primária, embora não seja a chave primária da transação. Bem, continuamos com nossa definição agora. Como não queremos que o nome das transações turísticas possam ser repetidos, indicaremos que esse índice é unique. Damos Enter e vamos indicar o atributo Attraction Name, pelo qual queremos definir este índice. Gravamos e, para ver seu comportamento em execução, pressionamos F5. Observemos que no relatório de análise de impacto, GNexus nos informa que a reorganização pode falhar se forem encontrados valores duplicados de Attraction Name. Reorganizamos. Entramos em Work with Attractions. Vemos, por exemplo, que temos inserida a Torre Eiffel, Eiffel Tower. Então, vamos tentar inserir uma nova atração turística com o nome Eiffel Tower. E observemos que não importa se, por exemplo, o escrevemos em letras minúsculas. GNexus controla automaticamente a unicidade do nome da atração e exibe uma mensagem indicando que esse nome já existe. Da mesma forma, definindo os correspondentes índices unique, podemos controlar que não sejam inseridas categorias com o mesmo nome ou países com o mesmo nome. Bem, agora vamos analisar o seguinte. Suponhamos que uma excursão está sob responsabilidade de um único fornecedor e, por sua vez, um fornecedor seja responsável por uma única excursão. Temos então um relacionamento 1 para 1 entre as duas entidades. Como podemos representá-lo no GNexus? Podemos pensar em um relacionamento 1 para 1 como um caso particular de um relacionamento 1 para n, certo? Porque n representa muitos, e muitos em particular inclui 1. Adicionamos então o atributo identificador do fornecedor como chave estrangeira na excursão, embora poderíamos fazer o contrário, já que se trata de definir um relacionamento 1 para 1. Nosso problema é controlar que o valor de Supplier ID não se repita em trip, e dessa maneira garantirmos que uma excursão ou viagem tenha um único fornecedor, e por sua vez, um fornecedor seja responsável por uma única excursão. Como podemos fazer isso? Definindo um índice unique sobre a chave estrangeira Supplier ID em trip. Dessa forma, o atributo Supplier ID passará a ser uma chave candidata em trip, e GNexus controlará a unicidade de seu valor automaticamente.